mas hoje a gente vai falar de um filho de Jacó, José. Então, Gênesis 50, versículo 15, diz assim: vendo os irmãos de José que o pai já era morto, disseram: é provável que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Se eu falar aqui, é bem conhecida a história de José. Umas pessoas lembram que os irmãos tiveram ciúmes, e aí por esse ciúme eles fizeram o quê? Venderam José, né? Vocês lembram disso? Quanto tempo José passou por tudo isso, mas na verdade ele foi vendido, ele foi espoteado porque ele virou escravo, depois ele foi governar uma casa, depois ele foi governar o Egito. Tudo isso aconteceu e José permaneceu firme naquele sonho. Gerou algo no coração dos seus irmãos, que fizeram os seus irmãos fazerem tudo isso que fizeram, mas na verdade você entende que o Senhor foi forjando José o tempo todo para que ele vivesse aquele propósito, daquele sonho lá atrás. Mas aí aqui a gente está falando da morte de Jacó. Quando eles terminaram de enterrar o seu pai, os seus irmãos lembraram e falaram: puxa vida, será que agora José vai ter raiva do que nós fizemos com ele? Porque José hoje estava comandando tudo. O problema é que, na verdade, as pessoas que já trabalham para o mal, que já fazem tanto mal, eles ficam esperando acontecer o que eles fazem. Vendemos ele foi escravo, ele foi preso e agora ele governou. Como eu falei, Isaac preparou uma mesa perante Abimeleque. E eles falaram entre si, dizendo que nenhum ia atacar o outro, e ficaram. No meio da pregação da semana passada eu falei: às vezes a gente quer ir para o Facebook, às vezes a gente quer ir para o WhatsApp, às vezes a gente quer ir para as redes sociais falar tantas coisas, mas na verdade a gente não para poder ser quem nós somos. José podia fazer tanta coisa, mas ele escolheu amar, escolheu cuidar. E os seus irmãos falaram isso. O 16 fala assim: por isso mandaram dizer a José, os seus irmãos mandaram dizer a José, eles não foram falar, olha só. O seu pai, antes de morrer, nos ordenou o seguinte: isto é, que vocês dirão a José. Ele está falando: isso é que vocês dirão a José. Os seus irmãos estão falando: eu não vou agora, prepare o caminho para mim. E fale para José que o seu pai, o pai dele, o nosso pai, antes de morrer, pediu para que ele perdoe, por favor, as transgressões dos seus irmãos e os pecados que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Olha só, os seus irmãos falando, com medo de José fazer qualquer coisa, eles permaneceram na mentira. Pegaram seus servos e mandaram chegar até José e falaram: fala para José que o meu pai, antes de morrer, pediu para que ele perdoasse aquele que eles fizeram tanto mal contra ele. Mas você entenda, se você está passando por qualquer coisa assim, se Deus te fez uma promessa lá atrás, há muito tempo atrás, a questão que a gente não entende, que os processos, os problemas vêm para nos tirar da nossa zona de conforto e nos preparar para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então o que acontece? José, em momento nenhum, provavelmente ele tenha ficado chateado e triste, mas aquilo estava levando ele no propósito que o Senhor prometeu. O problema é que, na verdade, a gente quer pagar olho por olho, dente por dente, a gente quer fazer. A gente, na verdade, sabe que Deus tem um propósito, mas eu quero agir, porque não é possível. Não é possível isso acontecer comigo. Então eu vou fazer algo, mas na verdade José nunca fez algo. A primeira oportunidade que ele teve era de trazer os irmãos quando foram lá, que eles estavam passando fome, mandou que chamasse os seus pais para cá, para onde ele estava. Não é porque vocês fizeram essa maldade que agora vocês vão perecer. Não, traga o fogo para cá, para perto de mim. Só que a preocupação dos seus irmãos veio muito tempo depois, com tudo que aconteceu, guardando naquele coração, porque é assim que acontece. Às vezes você sofre por alguma coisa que você perdoa e nem lembra mais, mas quem te fez o mal acha e sempre está com o pé atrás contra isso, contra aquilo, e às vezes aí eu entro na família. Às vezes pode acontecer tantas coisas, mas não pode tocar na minha família. Entenda que os processos que você está passando, tudo que você está passando, o poço, você ser escravo, é para chegar naquilo onde Deus trouxe você, onde Deus quer você te colocar. Aonde Ele quer que você haja, que você faça, para que você tenha essa maturidade, para que você tenha essa estrada, para que você saiba o que você passou. E se alguém chegar para falar com você, você vai falar: não, fique tranquilo, eu já passei por isso, é momentâneo.
Porque nada disso valia a pena naquele momento. José estava passando por um luto. José estava passando por algo que dilacerou seu coração, que na verdade ele estava muito triste. Ele tinha acabado de sepultar o seu pai e os seus irmãos logo pensando no mal que ia acontecer. Você não sabe quanto tempo vai levar para quando você chegar e estar governando, estar pronto aquilo que Deus está fazendo. Mas ainda que o homem fale a palavra dele no vento leve, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Aquilo que Ele te prometeu, me prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te encorajar para que você viva esse propósito em família. Que algo eu tenho certeza que o Senhor te prometeu. E que você tem tanto isso em agradecimento ao Senhor, que você saiu da sua casa para vir para cá adorar. Se você não tivesse experiência nenhuma com o Senhor, você não estaria aqui. Você estava fazendo tantas outras coisas. Mas o Senhor vai cumprir na sua e na minha vida todos os propósitos. Ainda que demore, entenda que o tempo nosso não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo Kairos, o tempo oportuno. Se você ler Gálatas 5,16, você vai ver o que é a obra da carne. Obra da carne. Não é obra do inimigo. Não é obra do diabo. É obra da carne. O problema é que, na verdade, quando a gente sente tudo isso aí que ele leu, a gente bota a culpa em quem? No diabo. E não é obra da carne. Essa é a questão, é falta de caráter. Quando nós fazemos tudo isso, a gente precisa melhorar o nosso caráter. A gente se incomodar, porque assim, não é obra do diabo, obra da carne, vontade, desejo de fazer. Inveja vem no meio. O que é que os irmãos tiveram de José? Inveja. Talvez, se eles tivessem caráter, quando seu pai morreu e estava todo mundo triste aqui, eles não pensariam que José podia fazer qualquer mal. Eles permaneceram na mentira. Vamos dizer para José que o nosso pai, antes de morrer, falou que ele nos perdoasse. Sabe por quê? Porque eu tenho medo de morrer por aquilo que eu fiz. Caráter. Não foi o diabo. A Bíblia, a minha Bíblia e a sua diz: não existiu o diabo, ele fugirá de vós. Para ele fugir da gente, a gente precisa resistir. É só isso. Resistir. Agora, quando a gente faz, é obra da obra. Fazer um muro, fazer igreja. Eu estou construindo. Quando eu construo algo com a minha mão, eu estou fazendo uma obra. Eu estou construindo alguma coisa. Na verdade, foi falta de caráter dos irmãos de José. De permanecer numa mentira que sabe que talvez José já estava vivendo tanto, estava fazendo tanto, e já vivendo o propósito daquele sonho quando ele era pequeno e falou que ia acontecer, que ele não estava nem ligando mais para isso. Você entenda, se Deus preparou você e ele disse que ia viver algo, você ia viver algo, confie nisso, permaneça ouvindo. Permaneça ouvindo a voz de Deus, permaneça firme no seu propósito. Ainda que o mundo pense que não vai acontecer, você precisa estar firme para que aconteça aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu quero fazer isso. Se alguma coisa está se levantando contra a sua família, permaneça firme naquilo que Deus te chamou para fazer. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Você e eu não estamos lutando por uma guerra nossa. Estamos lutando por uma guerra de Cristo. É verdade. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Mal nenhum cairá sobre a minha tenda. Mal nenhum cairá sobre a minha família. Mal nenhum cairá sobre aquilo que o Senhor falou. Eu só preciso permanecer caminhando e ouvindo a voz. No propósito. Andando. Seguindo. Continuava permanecendo naquilo que Deus chamou lá atrás, no sonho. Ele estava fiel àquele propósito que Deus mandou ele fazer. Tudo que ele pegava, tudo que ele fazia, talvez, como eu já falei aqui, com muita tristeza, com coisas que aconteciam, mas ele permaneceu firme. Eu não vou trocar um propósito, perdão, pelo momento de prazer. Talvez esse momento que eu trocaria, que eu abria a mão do meu propósito para viver esse momento, vai me custar uma próxima geração. Uma geração de parentes meus que vão vir. Eu tenho 3 filhas, com certeza você é avô de muitos netos. Mas eu preciso hoje fazer algo pela minha próxima geração. Eu preciso fazer algo por aqueles que vão vir depois de mim. Não acaba em mim. Só que o meu caráter vai me manter permanecendo firme no propósito que Deus me chamou para fazer.
O meu caráter não vai deixar que eu peque, embora se eu cair, eu tenho o Senhor para me perdoar. Mas só que na verdade eu não posso usar essa desculpa. Eu preciso estar me santificando cada dia mais, vivendo cada dia mais, sabendo que Cristo é fiel e Ele cumpre. Na verdade, o processo é te tirar da sua zona de conforto, e só vai acontecer isso porque quando os discípulos em Atos, se você ler o livro de Atos, você vai ver que quando começou a se espalhar o evangelho por toda a cidade, foram quando os discípulos de Jesus foram perseguidos. Então, na verdade, a nossa perseguição, as coisas que vão acontecer vão para nos tirar da nossa zona de conforto e transformar o mal em bem para uma próxima geração. Esqueça tudo que passou. Porque, na verdade, tudo que você fez mal contra mim se transformou em bem. Glória a Deus. Tudo que foi acontecendo, na verdade, o Senhor transformou em bênção para mim. Então, por isso, eu não vou pagar com a mesma moeda. O que eu vou fazer? Vou cuidar de você e da sua geração. Só acontece isso se a gente viver no propósito de Deus na nossa vida. Mais do que isso, se a gente pegar a nossa família do lado, porque José estava com a sua família. E se você começar a ler em Êxodo mais para frente, entraram por volta de 70 pessoas no Egito. José já estava lá. Por um homem que lá atrás, quando ele era pequeno, ele teve um sonho, contou para os seus irmãos, para os seus pais, e os seus irmãos sentiram tantos ciúmes que fizeram tantas coisas com ele, mas ele chegou no propósito, e hoje ele não vai cuidar só dos seus irmãos, mas de toda uma geração. Aproximadamente 3 milhões. Se você for ver mais à frente, ele vai falar sobre isso. Faraó, ele teve medo tanto do que aconteceu, do crescimento do povo, que ele ficou com medo de uma rebelião e começou a matar, a colocar eles para trabalhar mais. Tudo por isso, porque uma pessoa lá atrás, lembrando de Noé, ele acreditou numa palavra e fez uma arca. E aconteceu tantas coisas. E depois veio Abraão com seu filho Isaac e viveu o mesmo propósito até chegar a José e viver aquilo que Deus está falando para uma próxima geração. E vai acontecer porque você e eu somos responsáveis por essa geração que vai vir. É verdade. Somos falhos, temos erros, pecado é pecado, problema é problema, mas na verdade a gente precisa andar juntos. É verdade. Se você for olhar para o teu erro e você for olhar para o meu, a gente vai apontar tantas coisas. Mas na verdade, se você olhar para a minha capacidade de ter coisas boas para fazer, você vai olhar, eu vou olhar para você e vamos caminhar junto. E eu sei, pastora Leide, eu sei, pastor Natalino, que está do meu lado diretamente, que a gente tem tantas falhas, que a gente tem tantos problemas, mas eu vou olhar a sua qualidade, vou pegar a qualidade do pastor Natalino e a gente vai firme, porque essa geração vai passar e está chegando a outra. Se você for ver, as coisas estão acontecendo rapidamente e nós somos sim responsáveis por aqueles que vão chegar. E através do nosso sim, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo caminhando em lágrimas, a gente vai colher com alegria. Falando que na verdade você precisa entender aquilo que Deus quer para a tua vida nesse momento, nessa estação, sabendo que a gente pode fazer algo melhor, sabendo que a gente vai chorar talvez por uma geração que vai chegar, sabendo que talvez a gente vai chorar, vai sorrir por essa geração que vai chegar. Porque pode ver, irmão, se eu convivo e estou em igreja há 42 anos, e eu sei que toda vez quando você se levanta para fazer algo, as pessoas vão criticar aqueles que não estão fazendo. Mas quando você pede para a pessoa fazer, não vai fazer. Mas eu quero te falar, se Deus te chamou para algo, você sabe que é o Senhor que te chamou para isso, permaneça firme. Entenda aquilo que Deus te chamou para fazer. Você foi chamado para viver em família. Você foi chamado para algo tão especial, para tocar vidas. Você foi chamado para ser ponte para o milagre de alguém, para ser resposta de oração de alguém. Olha como é tão importante isso. Glória a Deus. Você foi o quê? Ponte para esse milagre. Aleluia. Você foi o quê? Resposta de oração. Deus. Não é fácil para ninguém, irmão. Não vai ser fácil para ninguém. É verdade. E quando chegar lá, na hora que você pode fazer tantas coisas com aqueles que te empurraram sem saber do seu propósito, você não pagar com a mesma moeda, você dizer, vem, vamos caminhar junto. Como nós estamos recebendo as lutas que chegam pra gente? Será que a gente está parando
Será que a gente está murmurando? Ou será que a gente está dizendo, Senhor, eu sei que eu posso passar por isso, mas na verdade eu quero que você saiba que eu não quero estar sozinho. Como eu falei aqui, pode me faltar tudo menos a sua presença, Senhor. Se eu olhar para o meu armário e não tiver nada, Senhor, eu que não falte a sua presença. Se eu olhar para minha carteira e não tiver um trabalho, Senhor, que não falte a sua presença. Mas eu preciso fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Viver um propósito em família. Aqui eu não vou falar de marido e mulher, como a gente tem falado, mas eu vou falar em cima daquilo que os irmãos fizeram com José. No segundo sonho de José, o seu pai até questionou ele, mas guardou onde? No seu coração. Entenda, nós, para a nossa geração, para os nossos filhos, a gente só é um degrau, a gente prepara tudo, mas eles vão vir depois da gente e eles vão ser lançados, como o salmista fala, como flechas, para um lugar tão longe. Que os seus filhos vivam os seus sonhos. Que os seus netos vivam os sonhos dos seus filhos. Que as suas descendências, as suas gerações vivam aquilo que um dia você saiu para fazer. A igreja vai ser arrebatada. E eu e você, com os seus filhos, com os meus filhos, com essa descendência, vamos estar falando, o Senhor olhando para a gente, falando, vinde bendito do meu Pai. E aí você vai falar, como valeu a pena eu passar por tudo isso. Porque na verdade, talvez eu não curti tudo isso, mas a minha geração que veio depois está curtindo, está fazendo e vai chegar mais longe. Vai valer a pena. Não desista. Não desista, continue caminhando. Isaías não viu tudo que ele profetizou, mas está se cumprindo. Os profetas não viram nem tudo aquilo que eles profetizaram, mas está acontecendo. Profetize, viva, pregue, ame, cuide. Talvez você e eu não vamos ver o resultado agora, mas eles vão colher tudo isso. A colheita é certa, tanto que você vai colher se é um fruto bom ou um fruto ruim. Talvez você vai plantar para os seus filhos colherem. Talvez você vai plantar, os seus filhos vão cuidar da árvore, mas os seus netos vão colherem. Viva o propósito em família. Aleluia! Viva o propósito para a sua família. Viva o propósito para a sua geração. E não pare por nada. Que você continue plantando para as próximas gerações. Que essa igreja, nós como família, possamos plantar um fruto bom para as próximas gerações. Que Deus nos abençoe. Aleluia! Que Deus abençoe a tua família.